Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos retornando às lives depois daí uma temporada sem, né? Toda segunda-feira às 20 horas nós tínhamos o nosso encontro marcado aqui no Instagram, mas eu precisei dar uma pausa por conta das minhas viagens a trabalho e nem sempre, né, a internet nas cidades, principalmente do interior, elas são boas, né? Elas facilitam a nossa vida, então estou retornando hoje, mas na semana que vem já estou em viagem novamente. Mas bater um papo aqui com vocês, trazer aí algumas situações que chegam para mim no WhatsApp, chegam para mim aqui no direct em relação ao Conselho Municipal de Turismo. Esse assunto que tem sido recorrente aqui nas minhas postagens, tanto de carrossel quanto de recortes de lives, né, anteriores que eu fiz. Então vão chegando, vão mandando aqui essa live aí para o Conselho Municipal de Turismo de vocês. É bem importante que vocês compartilhem esse conteúdo também, que é gratuito e que tem tirado muitas dúvidas das pessoas, sejam conselheiros, sejam gestores públicos ou sejam aí os curiosos também em relação ao Conselho Municipal de Turismo. E aí eu quero dar as boas-vindas aqui já para Caroline, para Ju, Paulo, Acerola, Landiap, é isso? Valesca Lima, Rúbia Letícia, obrigada por estarem aqui. Vão se identificando também para a gente saber de onde vocês estão nos assistindo, de que parte do país, que as lives anteriores aí tinha gente de tudo quanto é lugar, né? Vários estados do Brasil. Então, se você é uma pessoa que está chegando agora no perfil, está me seguindo faz pouco tempo, você vai encontrar muito conteúdo aqui sobre vários temas de gestão de turismo, temas que são eles voltados à gestão pública, à gestão privada, empreendedores também, e à questão do terceiro setor, dos conselhos, da governança, né? Então eu sou a Luísa, sou turismóloga de formação, tenho mestrado na área também, já atuo no turismo há mais de 18 anos e estive em várias frentes, então eu sempre digo que qualquer lugar da mesa na gestão do turismo onde eu sentar, eu tenho uma experiência, né? Então, tenho aí formação acadêmica na área, tenho artigos científicos publicados, estou como professora universitária também do curso de gestão de turismo da Uninter e já fui gestora pública de turismo durante 4 anos e 4 meses, onde eu aprendi horrores, aprendi muito o que é trabalhar com a máquina pública, o que são os entraves, mas também eu sempre digo que dá para fazer, né? Então eu tenho a experiência aí da gestão pública como cargo comissionado, como gestora pública também fui presidente de Conselho Municipal de Turismo, fui secretária de conselho, estou como presidente da instância de governança regional Caminho dos Príncipes, então além da governança municipal, eu tenho experiência também na governança regional. E além disso tudo, já fui de Conselho Estadual de Turismo, tenho a minha empresa Acordno Gestão de Turismo já há 10 anos, onde eu trabalho com consultoria, mentoria, assessoria, sou consultora do Sebrae, Santa Catarina e Espírito Santo, enfim, né? Só um pouco aí do meu currículo para quem está chegando agora no meu perfil, para saber com quem que vocês estão conversando e de quem é esse conteúdo tão rico que eu trago aqui para vocês. E além disso tudo, né, com essas andanças aí em território, eu desenvolvi o meu método Gestão de Turismo 360, que trabalha não só a questão do território, mas também das pessoas, né? Turismo é feito de pessoas para pessoas, então não adianta a gente querer falar de território, falar de empresa turística, sem antes a gente falar das pessoas. Mas o nosso assunto hoje, muito específico, é Contour com Sede e Coragem. Inclusive, esse nome é o nome de uma palestra que eu tenho e que eu já fui para o Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, já dei essa palestra também. E eu trato muito da questão da coragem, porque tem que ter coragem para ser conselheiro, tem que ter coragem para ser presidente de conselho, tem que ter coragem para instituir uma governança num território, porque esse trabalho é voluntário e a gente sabe o quanto nós que somos voluntários doamos do nosso tempo em prol da coletividade, né? Então, inclusive hoje pela manhã, tratando de algumas situações com o meu vice-presidente de instância de governança, eu soube que um dos nossos diretores vai pedir aí para sair
da nossa diretoria, enfim, por problemas de saúde, né, tá enfrentando aí alguns problemas na família também. E aí eu fico realmente pensando, né, o quanto nós, como voluntários, deixamos muitas vezes de outras coisas da nossa vida para nos dedicarmos ao coletivo, e esse coletivo, ele não olha para isso, né? Ele não reconhece o trabalho que os voluntários fazem pensando no todo. E aí, aqui está a primeira situação da coragem, né? O CONTUR, o Conselho Municipal de Turismo, ele é formado por voluntários. Nenhum dos conselheiros do CONTUR ganha salário. Então, eu sempre digo que o que eu tenho de mais precioso na minha vida é o meu tempo, né? O meu tempo eu decido se eu coloco no voluntariado, se eu trabalho mais, se eu trabalho menos, se eu dedico para o meu lazer, se eu dedico para a minha família. E tem muitas pessoas dentro das cidades, dentro das governanças, que doam muito do seu tempo para a coletividade. E aí a gente não faz isso indo atrás de reconhecimento, né? A gente faz essa doação de tempo para ver as coisas acontecerem. E muitas vezes o outro, que não se doa, ele ainda reclama, ele ainda aponta o dedo. Então, começando aqui a nossa live de hoje, né? Essa coragem. E coragem tem o significado de agir com o coração. Então, eu sempre digo que quando eu encontro um líder, né, um presidente de CONTUR, um presidente, um vice-presidente de instância de governança, um conselheiro aí desses vários ambientes que a gente tem de governança, eu dou os parabéns e agradeço, porque eu sei o quanto essas pessoas se dedicam para que as coisas funcionem. Claro que nós temos, né, algumas pessoas, alguns voluntários que estão ali só para fazer número, né, estão ali só para cumprir tabela. Então, para esses eu não digo obrigada e parabéns, mas para os que eu realmente enxergo que fazem a diferença no território, nós temos que realmente agradecer. Temos aqui pessoal de Água Doce, a Valesca de Santa Catarina, Caroline de Veranópolis, Rio Grande do Sul, Thelma, minha colega, minha mentorada aqui também, que faz um trabalho magnífico aí nos CONTURs, a Cerolândia, Paudalho, Pernambuco. Muito bom, obrigada, gente, obrigada aqui pela presença de vocês. Quem está entrando agora também, se identifica aqui, por favor. E também eu quero saber se vocês são conselheiros de turismo, se vocês são presidentes de CONTUR, dá uma identificada aqui para mim. E também já vão colocando aqui as dúvidas de vocês, tá? Essa live, ela vai ser mais para responder as perguntas de vocês e também trazer algumas situações que estão sendo assim meio corriqueiras aqui, né, para mim que chegam. E quando eu fiz a postagem dessa live, eu perguntei, né, qual que é a dúvida que você tem em relação ao CONTUR, em relação a esse tema. E uma das perguntas que veio foi sobre a questão de modelos de plano de trabalho do CONTUR. Então, só contextualizando um pouco essa pergunta, né, do plano de trabalho, esse ano saiu uma portaria do Ministério do Turismo dando várias regras, né, fazendo o regramento de várias situações que até então estavam meio sob interpretações, né? Então, quando a gente diz que estão sob interpretações, um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro. E a portaria do Ministério, ela veio dizer que, para os municípios que querem estar no mapa do turismo brasileiro, que querem ter a sua categorização feita, né, com certificado e tal, além de ter um CONTUR instituído por lei, um CONTUR ativo, com atas, né, as atas lá, aquelas documentações que, meu Deus, é um saco. Aqui, ó, a Caroline diz que é secretária do CONTUR. Essas atas, Caroline, que você tem que fazer toda a reunião, né? Além dessa documentação normal que o Ministério solicitava, agora o Ministério está solicitando também o plano de trabalho do Conselho, que é diferente do Plano Municipal de Turismo. Então, esse plano de trabalho, existe um modelo que o Ministério do Turismo disparou aí para as regiões turísticas, mas a gente sabe que esse fluxo informacional, ele nem sempre funciona, né? Então, para quem quer saber de um modelo de plano de trabalho, que foi o Ministério que fez, eu deixei aqui embaixo para vocês o link da Comunidade Gestão de Turismo 360, que é o grupo de WhatsApp que eu tenho aí com mais de 250 pessoas já.
Essa comunidade ela é mediada por mim, tá? Ela não fica sempre aberta, a gente abre em determinados momentos para fazer algumas discussões, para trazer boas práticas, mas eu fecho ela também para não virar mais aquele grupão de turismo, né? Que todo mundo fica aí divulgando as coisas, ou às vezes até um pouco sem contexto. Então, nesse link que está aqui, você vai entrar nesse grupo de WhatsApp e lá na descrição do grupo tem um link onde vai dar diretamente numa pasta do Google Drive, onde tem vários materiais gratuitos que eu disponibilizei para a comunidade. E dentre eles tem a portaria do Ministério e o modelo do plano de trabalho, tá? E já respondendo também uma outra pergunta que veio no WhatsApp esses dias, sobre, Luísa, precisa realmente ter a assinatura do prefeito no plano de trabalho do Contur? Sim, precisa ter a assinatura do prefeito, tá? Se vocês entrarem lá na pasta do Google Drive, verem o modelo que o Ministério do Turismo soltou, precisa ter a assinatura do prefeito. Mas não contente só com a questão do documento, eu fui perguntar, né, para Ana Carla Moura, servidora, né, de carreira do Ministério, se realmente precisava. Ela disse, sim, Luísa, precisa. Por quê? Né? Sempre entendeu o porquê das coisas. Porque nós entendemos que o prefeito assinando o plano, ele minimamente tem ciência de quais são as ações que o conselho quer fazer naquele período, seja de 1 ano ou seja de 2 anos, tá? Então, entrem lá nessa comunidade, tá? O chat, o link tá aqui embaixo para vocês. Cliquem lá na descrição do grupo, vai ter um link para o Google Drive e lá vocês vão encontrar esses materiais, certo? Aqui o pessoal, né, participando do Contur e a elaboração do plano de trabalho, legal. Aqui, GR Diamantes, Minas Gerais. Fernandópolis, iniciando no Contur, presidente de Contur. Muito bom, gente, muito bom. Então, dá para ver aqui que essa live vai ser bem para vocês mesmo. Então, perguntem, tá? Não ache que a tua dúvida, às vezes, é boba, enfim, mas perguntem aqui o que vocês querem saber sobre conselho. Então, essa pergunta, né, do modelo do plano de trabalho veio ali num comentário da nossa divulgação da live. Primeira dúvida. Segunda dúvida veio para mim no WhatsApp perguntando se realmente era obrigatório a assinatura do prefeito no plano de trabalho. Sim, é obrigatório, além, né, da assinatura do presidente do Contur e do gestor público, tá? Ah, Luísa, mas o gestor público é o presidente do Contur. Tudo bem, né? Uma pessoa só, um CPF só vai assinar uma vez só, mas precisa dizer lá que o presidente do Contur também é o secretário, diretor de turismo, conforme for aí a tua realidade, certo, gente? Outra situação também, de um dos vídeos, né, de um recorte de uma live que eu postei esses dias, que as pessoas talvez não entenderam muito bem, né? Quando eu falo que Contur não capta recurso, tá? Então, a gente precisa entender o porquê que o Contur não capta recurso. Para eu captar recurso, eu preciso ter um CNPJ, tá? No turismo, gente, tô falando do turismo, tá? Para eu captar recurso, eu preciso de um CNPJ. Por quê? Porque eu vou precisar abrir uma conta bancária para receber esse recurso. Seja um recurso de uma emenda parlamentar, seja um recurso público ou um recurso privado. Eu preciso ter uma conta onde esse dinheiro vai entrar. E aí que começa as dúvidas, né? Conselho Municipal de Turismo não tem CNPJ, tá? Conselho Municipal de Turismo não tem CNPJ. Se eu não tenho CNPJ no Contur, como é que eu vou abrir uma conta bancária para o Contur? Não tem como. Aí as pessoas, Luísa, mas eu posso captar recurso para o Fundo Municipal de Turismo. Sim, porque o Fundo Municipal de Turismo está vinculado ao CNPJ da Prefeitura. E a Prefeitura tem conta bancária, certo? Mas aonde que ainda acontece algumas dúvidas? Fundo Municipal de Turismo deve ser gerido pelo Contur. Só que esse fundo é vinculado ao orçamento da prefeitura. E aí, se no teu território, o teu Contur, o teu prefeito, o teu secretário de finanças não
se articulam, não conversam, né? Não sabem nem que um e outro existem, como é que a gente vai ter um Conselho Municipal de Turismo que consegue gerir em parceria do prefeito e do secretário de Finanças o dinheiro que está no fundo que está vinculado ao orçamento da prefeitura, tá? Então, às vezes algumas polêmicas acontecem, né, aqui nas minhas falas, porque eu sempre digo, gente, que existe o mundo ideal e existe o mundo real. Qual que é o mundo ideal da governança do teu município? Um conselho municipal de turismo formado por pessoas maduras, por pessoas que sabem articular, que sabem conversar, que sabem discutir, debater e chegar num objetivo comum. Esse é um contur maduro. Um contur que não chega, né, com a faca no pescoço do secretário, dizendo assim, olha, porque a prefeitura tem que fazer isso, a prefeitura tem que fazer aquilo, porque é tudo cabide político. Isso não é fala de contur, gente. Contur maduro, tá? Se você chega com esse discurso para a Secretaria de Turismo, me desculpe, mas não tem como conversar com uma pessoa dessa forma. E eu digo isso porque eu já fui da gestão pública. Eu já fui encurralada dessa forma. E sempre que eu questionava e dizia assim, olha, não é dessa forma que a gente vai conseguir, né? Ah, mas porque a prefeitura é isso, porque a prefeitura é aquilo. Não, a prefeitura não tem que fazer tudo e não pode fazer tudo. Até porque o turismo, gente, ele gira aonde? Eu sempre faço essa pergunta. O hotel da tua cidade é da prefeitura? O restaurante da tua cidade é da prefeitura? Não. Porque o turista, ele precisa dormir em algum lugar, ele precisa comer em algum lugar, ele quer comprar alguma coisa e a prefeitura não vende artesanato, a prefeitura não vende pacote turístico, a prefeitura não vende o ingresso do atrativo turístico, tá? Então, o turismo acontece no privado. O que o público vai fazer é fazer o cenário acontecer, é dar condições para que o privado consiga trabalhar. E isso é a médio e longo prazo, gente, não é a curto prazo, tá? Então, a gente precisa entender realmente os papéis de cada um dentro do sistema turístico do teu município, para daí chegar e dizer assim, olha prefeito, olha secretário, nós como governança, nós precisamos que vocês olhem mais para isso aqui. Porque tem prefeito, gente, que ainda acha que turismo é lazer. Lazer é o turista que vai fazer, né? Lazer é o munícipe que vai para um parque, que vai no final de semana dar uma relaxada, que vai, né, participar de um evento. Agora, quando eu falo de turismo no território, eu estou falando de desenvolvimento econômico e social. E eu preciso entender que desenvolvimento econômico e social, eu tenho que ter planejamento, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter pessoas, eu tenho que ter ações, né? Então, quando eu me deparo com discursos da gestão pública, né, de que nós precisamos fazer eventos, eu sou, gente, uma crítica de prefeitura fazer evento, tá? E eu sei que tem muita gente que não concorda comigo e tá tudo bem. Graças a Deus que tem gente que não concorda comigo, porque imagine se todo mundo concordasse com tudo, né? Nós não iríamos evoluir. Por que eu, Luísa, não sou a favor de prefeitura fazer evento? Porque vira a Secretaria de Turismo uma empresa de eventos. Porque o gestor público, que deveria estar preocupado em planejar o território, em estar junto da governança, em estar conversando com o empresário, em estar levantando indicador, ele está preocupado com o termo de referência da contratação da banda. Ele está preocupado com o termo de referência da contratação do banheiro químico. E, gente, lembra no início, para quem está entrando agora, né? Eu tenho mais de 18 anos de experiência na área, tá? Já fui gestora pública. E eu conheço muitos secretários de turismo que trabalham 12 meses no ano para fazer 2 festas. Mais nada. E eu sou formada em turismo e eventos. Eu sei o trabalho que dá fazer um evento. Já dá um trabalho gigantesco fazer uma festa de aniversário, um batizado, quem dirá um evento que movimente a cidade toda.
Então não é pouco trabalho. Mas quando o gestor público ele fica só focado nisso, ele não consegue fazer com que o território evolua no turismo. E o turismo não acontece no curto prazo. O turismo acontece no médio e longo prazo. Então, voltando para o Contur, por que o gestor público, né? Por que o Contur precisa discutir tudo isso dentro das reuniões? Porque daí você tem parceiros para trabalhar. E eu sei que tem muitos conselheiros, tem muitos gestores públicos que dentro do conselho sabem conversar, são aqueles conselheiros maduros, né, que eu falei ali no início, só que daí quando chega para o prefeito, a coisa não funciona, porque o próprio prefeito não entende que o turismo no território dele precisa ser olhado como desenvolvimento econômico e social e não como lazer. Contur com ser coragem, né? Coragem para liderar, coragem para dizer não. Coragem para dizer, olha, a gente precisa ir por esse caminho e não por aquele. Contur com ser coragem para dizer assim, olha, o plano de governo deste prefeito é o plano de governo dele. E que muitas vezes tem meia página para falar do turismo. O plano municipal de turismo, ele está olhando além do plano de governo. Ele está olhando além daquela gestão partidária. Ele está olhando para o território e não para o voto que o turismo pode ou não dar. Então, quando eu falo sobre conselho, gente, eu estou falando realmente num conselho que saiba trabalhar, que tenham conselheiros lá dentro assumindo as cadeiras com vontade de trabalhar. Mas aí, eu já peguei conselhos também, onde as pessoas diziam assim, Luiz, eu faço parte desse conselho há 10 anos, porque ninguém quer assumir no meu lugar. E aí, como é que vai funcionar isso? Porque as pessoas estão cansadas. E é normal isso. Eu já cansei, gente. Eu já cansei de trabalhar com governança. Eu já cansei de ser voluntária no turismo. Porque parece que você é nada e não chega na praia nunca. Né? E aí você chega e diz assim, bom, mas só olhar e reclamar, só olhar e dizer que as coisas não estão funcionando, não dá. Eu, pelo menos, sou assim. Então, vamos voltar. Então, vamos assumir. Então, vamos pegar junto. Só que nem todo mundo é assim, né? E aí, você precisa realmente se agarrar nas pessoas que estão com você, que pode ser 1, 2, 3 pessoas, gente. Porque também tem presidente que diz assim, ah, Luísa, mas no meu conselho tem 15 cadeiras titulares, tem 15 pessoas. E nas reuniões aparece 3, 4. Por que será? Já se perguntaram o porquê que as reuniões do Contur esvaziam? Tem vários motivos, né? E eu sempre digo que tem uma palavra que eu trago para minha vida, né? Depende de vários fatores. Pode ser que o teu conselho esteja esvaziado porque a pauta, os assuntos que estão sendo trazidos para a reunião não são de interesse dos conselheiros. Pode ser que o teu conselho esteja esvaziado porque o presidente do conselho tem um ego do tamanho do mundo e ele não aceita nada que não seja a opinião dele. Pode ser que o teu conselho esteja sendo esvaziado às reuniões porque aquela data, aquele dia e horário não é o que a maioria pode participar. Pode ser que o teu conselho esteja esvaziado porque existe pauta, mas não existe sequência de assuntos. A cada reunião que você abre, tem pessoas totalmente estranhas lá dentro, pessoas que não sabem do contexto, que não sabem da narrativa, que não sabem do fio da meada da discussão, e toda reunião você está discutindo algo novo. Como é que você vai ter sequência? Como é que você vai ter sustentabilidade das ações se cada reunião você tem um assunto novo a ser discutido e tudo que foi discutido nos anteriores ficou solto? Então, entendam, gente, que assim, o problema talvez seja muito específico do teu. E a gente precisa analisar muito especificamente qual é o problema. Passar régua não é a melhor opção, tá? Deixa eu ver aqui que já vieram algumas perguntas do pessoal.
Se caso eu passar, gente, alguma pergunta que vocês fizeram aqui, porque tem bastante gente entrando, vocês, por favor, me chamem de novo e colhem a pergunta aqui, tá? Deixa eu ver aqui, pessoal de Minas, Rio de Janeiro, muito bom. Vamos lá, Diamantina, deixa eu pegar aqui. Quais foram as perguntas que vêm? Mato Grosso também, gente, São Paulo. Aqui, ó. Gi Ferreira, boa noite. O mandato é de 2 anos, mas na metade desse mandato tem conselheiros que não vão mais. Pode eleger antes do mandato? O que diz o teu regimento interno, Gi? Tá? Olha para a documentação, olha para a legislação, olha para a burocracia do teu conselho. Tem que ter lei de criação, acredito que tenha, se você está dizendo que o mandato é de 2 anos, né? Mas na metade tem conselheiros que não vão mais. Mas o que diz o regimento interno? Dá para substituir? Não dá? Então, olha lá. Seria muito leviano da minha parte dizer assim, é isso, é aquilo. E daí você vai lá para o regimento interno e vai dizer assim, olha, mas aqui está falando diferente, tá? Então, olha para o regramento do teu conselho. Busca lá o que diz lá no regimento interno sobre conselheiros que estão há mais de 3 reuniões consecutivas sem aparecer, o que diz lá no regimento interno, tá? O que mais que temos aqui? Cristiane, o meu Contur tem muita parceria com a Secretaria de Turismo, só que as nossas propostas ficam travadas porque a secretária não tem autonomia. A Secretaria de Meio Ambiente consegue executar mais. Sim, Cristiane, né? Tem que entender o porquê que algumas secretarias travam e outras conseguem, tá? E aí a gente pode ter várias situações aqui. Secretário e prefeito que se dão melhor do que outros, né? E eu não estou falando aqui de coisas ruins, né? Ou ilícitas, eu estou falando de partidos, né? Pode ser que a tua secretária de turismo seja de um partido diferente do teu prefeito, seja um partido coligado, né? Eu já vi muito disso, gente. De partidos coligados que disseram assim, olha, essas secretarias são de vocês e essas secretarias são nossas. Mas as secretarias que são de vocês não têm autonomia para trabalhar. Cheguei a pegar uma gestora pública de turismo que chorou na minha frente, dizendo, Luísa, você não faz ideia do que é o meu trabalho lá, porque eu sou do partido coligado e não sou do partido do prefeito. Tá? Infelizmente, gente, e eu digo isso com muita dor no coração, porque acontece. Tá? Então, Cristiane, precisaria entender a raiz do problema, tá? Isso que eu falei para você pode ser uma das possibilidades. Outra possibilidade é que possibilidades, tá, gente? Que a secretária talvez não saiba os caminhos certos, não seja articulada dentro da prefeitura, porque também tem isso, tá? Quando eu entrei como gestora pública, a primeira coisa que eu fiz foi bater na porta de todas as secretarias me apresentando. Ó, eu sou a Luísa, sou diretora de turismo, né? O turismo ele é transversal, eu preciso do obras, eu preciso do meio ambiente, eu preciso da educação, eu preciso da assistência social, eu preciso disso. Por quê? Porque se o prefeito não entende o que é desenvolvimento turístico, muito menos os secretários, tá? O que o secretário de obras, que está focado lá em tapar o buraco da estrada rural lá por causa da chuva, vai querer saber do turismo? E, gente, não é às vezes nem culpa dele, tá? É porque ele não sabe. A gente tem que explicar tudo dentro do turismo. É assim que funciona, tá? Então, Cristiane, vamos levantar algumas possibilidades aí para ver o porquê. Né? Que bom que vocês têm essa parceria com a Secretaria de Turismo, ótimo, parabéns, é o primeiro passo, mas também entender que se não tem abertura pela Secretaria de Turismo, vai por outra porta, gente. Vai pela cultura, vai pela educação, vai pelo meio ambiente, vai pela agricultura, só não deixa de fazer, tá? Ficar sentado dizendo, porque o turismo isso, porque o turismo aquilo, vai bater na porta de outras pessoas, gente, na porta de outras secretarias ou de outras associações. O importante é fazer as ações acontecerem, tá? O Muniz aqui, membro do Contur, Setor Turismo Rural, Campina do Monte Alegre, São Paulo. Muito bom, gente. Aqui, ó.
Gi, no regimento não fala nada disso. Bom para apontar esse ponto para uma atualização do regimento. Com certeza. Com certeza, tá? Isso vai ser uma decisão de vocês. Então, assim, gente, existem conselhos que dizem que depois de 3 reuniões consecutivas, né, o titular não apareceu, o suplente tem que assumir. Então, o suplente assumindo o titular, a cadeira do suplente vai ficar vaga. Precisa trazer um suplente? Não necessariamente, tá? Mas tudo isso tem que ser discutido, tudo isso tem que ser olhado para a realidade de vocês. Tem outros conselhos que dizem não, né? Não tem como 3 reuniões. A nossa realidade vai colocar 5 reuniões consecutivas. Tá tudo bem, tá? Então, vocês precisam ver e estudar caso a caso. A Cristiane, a do meio ambiente tem verba própria e faz pelo turismo. O turismo só é eventos. Olha aí o que eu falei, gente, né? Turismo focado em fazer festa, evento, sendo que daí, né, o meio ambiente tem... É que assim, né, não é que tem verba própria, tá, gente? O turismo também, relativamente, tem verba própria porque tem orçamento, mas para onde está indo o dinheiro do orçamento do turismo? Para eventos. Aonde que é aplicado o dinheiro da Secretaria de Meio Ambiente? Para algumas ações, tá? Então tem que estudar caso a caso, né? E eu sempre digo, gente, não vá já acusando, tá? Não vai acusando. Entenda, pergunte, investigue, né? Vá lá, vê, coloca as cartas na mesa e diga, opa, mas por que não está acontecendo? Ah, mas é só eventos. E o que a gente pode, como Contur, fazer para que a Secretaria de Turismo não seja só eventos, tá? Pode ser que nesta gestão que a Cristiane está ali, né, com o prefeito e prefeita, enfim, não vai mudar nada. Mas daí qual é a função do conselho para as próximas eleições municipais, gente? Chegar para os candidatos, e isso eu fiz. Eu era gestora pública e presidente do Contur, tá? Eu cheguei na reunião e disse assim, gente, nós estamos entrando aí em fase eleitoral municipal, né? Pelo que a gente sabe, aí são 4, 5 candidatos a prefeitos. O que vocês acham de o conselho fazer uma carta de intenções para cada um dos candidatos e protocolar realmente o recebimento deles e dizer assim, olha, o que nós, como Conselho de Turismo, esperamos do senhor, da senhora como candidato a prefeito. Relatamos tudo o que já tinha acontecido, que nós tínhamos plano municipal de turismo, que nós tínhamos várias ações, inclusive de forma regional acontecendo, com emenda parlamentar, projetos em execução, e que nós gostaríamos que fosse dado continuidade caso um deles fosse eleito, né? Então, aconteceu não bem do jeito que a gente queria, mas pelo menos quando os candidatos foram para o debate, eles não passaram tanta vergonha, né? Porque eles sabiam exatamente o que o turismo daquele município estava acontecendo, o que poderia ser incluído no plano de governo deles, tá? Porque a gente sabe que tem muito candidato a prefeito e prefeita que passa muita vergonha não sabendo o que é trabalhar o turismo no território, tá, gente? A Joyce, Luísa, sou a Joyce de Papanduva, nos conhecemos pessoalmente e recentemente fui eleita presidente do Contur. Precisamos começar a trabalhar e não sei por onde. Que bom! Joyce, então eu já vou dizer por onde, tá? Acesse o site Acórdão Gestão de Turismo, né, acórdão.com.br e compre o e-book. Tá? O e-book do Contur, 97 páginas com ferramental, tem toda a minha experiência acadêmica e de mercado lá, tá? E tá ajudando muita gente esse guia, porque eu falo sobre tudo, gente. Eu falo sobre o perfil do presidente, eu falo sobre regimento interno, sobre a questão da lei de criação do conselho, do fundo, como escolher melhor as cadeiras do Contur, tá? Falo sobre captação de recurso, falo sobre muitas coisas, tá, gente? Então, sugiro, Joyce, que você adquira o e-book, tá? Não é caro, gente, é R$ 89,90, tá? Então, vale a pena realmente, porque eu tenho muitos relatos de pessoas que compraram o e-book, imprimiram ele e tem como leitura de cabeceira aí, colocando em prática, né, as ações ali que eu sugiro, tá, gente? E só lembrando, né, cada território é único, cada território tem uma autenticidade.
Então pode ser que o que eu trago de sugestão dê certo num território e não dê certo no outro. Mas daí a gente precisa entender o porquê, tá? Então, Joyce, eu vou estar em Papanduva na semana que vem, na outra semana, lá pelo projeto do Rota Encantos do Planalto Norte. Se quiser, se der tempo na minha agenda das visitas dos empreendimentos, a gente marca um café aí, dá pra gente conversar também, tá? O que mais que temos aqui? O Sebastião, olha aí, Sebastião, tudo que você falou se encaixa aqui na minha cidade. Pois é, pois é. A Cristiane tá indo pelo meio ambiente. É isso, gente. Acha a porta, bate na porta, acha a janela e vai, sabe? Só não dá para ficar, ai meu Deus, que o turismo isso, que o secretário aquilo, sabe? Ficar naquele mimimi, assim, naquela reclamação eterna, não dá, não dá, tá? Tem que achar uma maneira de fazer as coisas. Talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas é do jeito que dá para fazer, tá? A Caroline, repete o que você falou sobre o porquê de não concordar na prefeitura fazer eventos. Caroline, primeiro, porque geralmente, né, assim, eu tô falando da minha realidade, tá, gente? Pode ser que a tua realidade seja um pouco diferente em valores monetários, né? Mas uma festa, né, um tamanho pequeno, médio, talvez o investimento de uma prefeitura vai ser aí de 200 mil, 300 mil, R$500 milhão de um orçamento público investido numa festa, tá? Aonde vai se contratar vários artistas e nada contra os artistas, tá? Eu tô falando da análise da gestão do turismo, aonde 150, 200 mil reais faria muita coisa em sinalização turística, em estrada, em divulgação do território, né? Ações de médio e longo prazo e não somente uma festa que vai acontecer num final de semana, que girou rios de dinheiro e que, ok, ficou por isso, tá? Aí, além do investimento do dinheiro público nessas festas, tem o investimento do recurso humano. As equipes de turismo, gente, a maior parte das equipes do turismo, a realidade dos nossos municípios são equipes muito enxutas. E às vezes não dá nem para chamar de equipe, porque é só a pessoa ali, sozinha, sem ter um estagiário junto, né? E aí ela não consegue participar da reunião do Contur, ela não consegue participar da reunião da instância de governança, ela não consegue atualizar a documentação no Sismapa, porque ela está focada em fazer termo de referência para festa. Porque ela está focada na impugnação do edital de contratação do não sei o quê, sabe? Então, é por isso que eu sou contra focar só em eventos. Ah, Luísa, mas uma festa, a festa da padroeira, porque nós temos uma vinculação de turismo religioso muito forte. A festa do agricultor, porque é muito tradicional e é patrimônio histórico da cidade. Ok, mas não trabalhar 12 meses para fazer 2 festas no ano, tá, gente? É por conta disso. É por conta da realidade que nós temos dentro das secretarias de turismo dos nossos municípios. E aí, eu vejo muito gestor público e eles chegam para mim dizendo assim, Luísa, eu até queria muito ir na reunião. Eu precisava muito entender como é que faz o plano de trabalho do Contur, mas eu não consigo sair da secretaria. Eu não consigo sair, eu não consigo me desvencilhar aqui da autorização da vigilância, do bombeiro, da RT, daí tem que ir lá bater na porta do engenheiro da prefeitura, porque não saiu isso, não saiu aquilo. Entende que o foco não é esse? O foco tem que ser outro. Ah, Luísa, mas a nossa festa reúne milhares de turistas. Tudo bem, aí sim. Mas geralmente as festas que os nossos gestores públicos estão trabalhando, elas não são festas turísticas, elas são festas para o munícipe. E aí existe a Secretaria de Cultura, existe a Secretaria de Agricultura, existe a Secretaria, às vezes, de Lazer, uma pessoa para o lazer, mas o turismo em si precisa olhar para o outro lado, tá? As cidades não implementam o Fundo Municipal de Turismo. Também tem isso, né? O Lu Calheiros trouxe.
Fundo Municipal de Turismo, gente, é sempre uma incógnita, né? Porque como eu falei no início, o fundo ele está vinculado ao orçamento da prefeitura, ao CNPJ da prefeitura. Então, o fundo também tem que ser constituído por lei e precisa ter lá na sua constituição como que entra dinheiro e como que sai dinheiro do fundo. E tem muito prefeito utilizando o dinheiro do fundo para coisas que não é para utilizar. E aí o Conselho Municipal de Turismo, que deveria fiscalizar esse fundo, não sabe nem que ele existe, tá? Então, o Conselho, ele deveria, tá? Deveria, talvez não seja isso que aconteça, mundo ideal e mundo real. O Conselho Municipal de Turismo deveria fazer a gestão desse dinheiro junto com o poder público. De chegar e dizer assim, olha, nós temos aqui 50 mil reais dentro do fundo. O que nós vamos usar esses 50 mil? Ah, nós vamos usar para fazer um vídeo institucional do município. Nós vamos investir em sinalização turística. 50 mil reais também não dá para muita coisa, né, gente? Quando a gente fala em infraestrutura, 50 mil reais não é muita coisa. Mas o que dá para fazer com 50 mil? Em vez de deixar lá para ser usado em outra coisa que não tem nada a ver com o turismo, tá? Então, o fundo municipal, ele é uma estratégia muito boa para ser utilizada, mas nem sempre os municípios estão sabendo utilizar e nem sempre existe esse entendimento entre o poder público, quem gerencia esse orçamento, e o conselho, que deveria fiscalizar e dizer, olha, vamos usar esse dinheiro para isso, tá? O que mais que temos aqui? O Contur pode intervir no modelo de governança que a administração pública vem adotando? Não entendi a tua pergunta. O modelo de governança. Para mim, a governança é o Contur, tá? A governança é o Contur, onde eu tenho iniciativa pública, privada e terceiro setor. Então, se a administração pública vem adotando uma governança diferente dessa, não sei, Ju. Só me explica um pouquinho melhor aqui a tua pergunta, tá? Cristiane, fizemos isso antes das eleições com os dois candidatos. Ah, que bom, né? No sentido do Contur se posicionar com os candidatos a prefeito, de dizer, né, o que o turismo quer, o que não quer, enfim. É uma tentativa, né, gente? Ah, Luísa, você garante que isso vai surtir resultado? Não, não posso. Não tenho como garantir que vai dar resultado. Mas eu posso garantir que pelo menos as pessoas vão começar a entender melhor o que é falar, o que é trabalhar, né, com o turismo. Porque outra situação, gente, nas minhas palestras, nas minhas aulas, eu sempre digo assim, ó, existem várias perspectivas em relação ao turismo, né? O que é uma perspectiva? É olhar de um ponto para aquele assunto, né? Olhar de um ângulo para aquele assunto. O assunto é turismo. Qual que é a perspectiva do turista para o turismo? Viagem, lazer, férias, às vezes turismo de negócios, enfim. Mas eu digo que é aquela questão geralmente do romântico, né? Ah, eu quero fazer turismo. Não é uma coisa que a gente sofre, né, para fazer turismo. A gente enche o pulmão, a gente, né, fica com o coração quentinho. Quem não quer fazer turismo, né? Essa é a perspectiva do turista para o turismo. Coisa boa, romântica, né? Nossa, organizar uma viagem, às vezes é o sonho da viagem, fazer aquilo e tal. Perspectiva do turista. Qual que é a perspectiva do empreendedor do turismo? Faturamento, gente. Renda. É negócio, é dinheiro. Não é romântico, né? Ah, porque tem um propósito envolvido. Com certeza, assim como o meu propósito na minha consultoria também está envolvida. Mas eu preciso faturar? Quem é que vai pagar meus boletos no final do mês? Eu trabalho com consultoria em turismo, eu trabalho com gestão de turismo. Esse é o meu trabalho. Mas eu também estou precisando ser turista, porque, gente, estou trabalhando tanto, que eu quero viajar sem responder o WhatsApp, sem ter horário para ligar o computador, eu também quero ser turista. Mas a minha perspectiva hoje é de trabalho. O hoteleiro precisa ter dinheiro entrando para manter o funcionário, para manter a qualidade do empreendimento dele, o restaurante é a mesma coisa, né? Então, a iniciativa privada olha para o turismo como um negócio. E se o negócio não funciona, se o Contur fica só blá, 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 o que eu estou fazendo nessa reunião de governança que eu não estou
cuidando lá do meu negócio, não estou ganhando mais dinheiro, né? Agora, qual que é a perspectiva da gestão pública para o turismo? Qual é o entendimento da gestão pública para o turismo? Se para o turista o turismo é viagem, é lazer, é romântico, para o empreendedor é negócio, é trabalho, né? É renda, é compromisso. O que é a perspectiva do gestor público para o turismo? Agora eu quero que vocês me respondam aqui. O que vocês enxergam dentro do território de vocês, dentro do município de vocês, da perspectiva do gestor público? Vamos lá. Cristiane Murakami, por que esse ano de 2026 foi tirada a competência do Contur para aprovar o objeto do MIT? Nos próximos anos será assim ou voltará obrigatoriamente de passar pelo Conselho? Cristiana, esta pergunta é muito específica do território de São Paulo, né? Do estado de São Paulo. O que é MIT? Município de Interesse Turístico. Isso não se aplica para o Brasil inteiro, tá? Isso é uma prerrogativa do estado de São Paulo. Então, eu não sei te responder, porque isso é algo muito específico de vocês. Então, teria que ser questionado o governo do estado, né? A Secretaria de Estado de Turismo, que tirou, então, essa competência do Contur, tá? Eu não sei te responder, porque não é uma realidade de Santa Catarina e de outros estados. Então, eu nem sabia que isso tinha acontecido. Vou ficar te devendo essa resposta, mas eu te sugiro perguntar, então, para a Secretaria de Estado de Turismo o porquê que eles fizeram isso, tá? Porque isso não é uma prerrogativa do Ministério, é uma prerrogativa do Estado de vocês, tá bom? O Sebastião, né? Eu estou como presidente do Contur substituindo a Francisca. Sim, Sebastião, né? Você era vice-presidente aí do setor privado, do setor público, você é gestor público, e a Francisca era do setor privado, né? E pediu para sair, então, automaticamente o vice-presidente assume aí a cadeira de presidente, né? Lucalheiros, comprei o e-book, é excelente, parabéns. Que bom, muito obrigada. Aí um feedback, né, para quem ainda não adquiriu o Contur, ou o e-book do Contur. Então tem um feedback aí de que vale a pena, tá, gente? Vale a pena. Você tem modelos de plano de ação? Ó, se você comprou o e-book, tá? Você também tem acesso a esse ferramental. Então, lá no capítulo 15 do e-book, gente, se eu não me engano, é a página 87. Agora eu não lembro, mas acho que é. Vai lá no capítulo 15. Existe um quadrante, assim, laranjado, com um clips do lado. Se você passar o mouse ali, porque esse e-book é em PDF, você vai ver que dá para clicar naqueles links ali e você vai ser direcionado para a pasta do ferramental do e-book, que é diferente do ferramental que está ali na comunidade Gestão de Turismo 360, tá, gente? Quem compra o e-book tem mais ferramenta para acessar, tá? Você clicando lá, Lucalheiros, tem o modelo do plano de trabalho do Contur também, do Ministério, tá? Como são documentos do Ministério, né, ele está acessível aí para todo mundo, seja comprando o e-book ou não. Mas para quem tem o e-book, tem mais ferramental ainda lá dentro. Modelo de regimento interno, modelo de ata, modelo de pauta, tá? Tem várias coisinhas lá. Modelo de calendário, de Contur, então tem muita coisa lá. Você pode falar um pouco sobre conseguir verba em ano, época de eleição? Recanto Bela Flor Faxinal tá perguntando aqui. Olha, o que acontece, né? Você sempre tem que pensar que existe um prazo para você conseguir esses recursos. Nós estamos agora em fase de eleição estadual e federal, tá? Então, o que você poderia ter encaminhado de captação de recurso de verba pública deveria ser no primeiro semestre, tá? Agora, no segundo semestre, para verba de estado e federação, não consegue mais, tá? Então, essas questões, gente, eleitorais, tá? Elas precisam ser estudadas e precisam ser entendidas, e isso, inclusive, deve ser pauta do Contur. O que aconteceu? Um exemplo que aconteceu, pelo menos em 2 eventos que eu vi, né, aqui no território de Santa Catarina. Se captou por uma instância de governança regional uma emenda parlamentar para fazer um evento de capacitação
da instância de governança, então dos municípios que compõem aquela região, tá? E eles estavam para fazer esse evento agora em setembro, se eu não me engano. Só que como tem verba pública envolvida, eles não puderam fazer esse evento agora, eles não podem fazer esse evento agora em período eleitoral. Por quê? Porque se é verba pública, diz lá na caderneta, né, da comunicação, da governança pública, do governo público, que precisa mostrar logomarca. E agora a gente entrou na época de defesa eleitoral, onde não pode ter nada vinculado, não pode se inaugurar obra pública na esfera onde está sendo a eleição, tá, gente? Tem obra pública sendo inaugurada no município, mas porque é dinheiro do município, tá? Agora, obras estaduais e federais não podem ser inauguradas nesse período, né? Então, eu recomendo que vocês também estudem um pouco mais sobre essa questão, porque isso interfere na captação de recurso, tá? Um outro evento que era de uma associação de observadores de aves, que também tem captação do governo do estado, cancelou o evento. Eles vão fazer só o ano que vem, justamente por conta dessas restrições de trabalhar com o dinheiro público em questão de época de eleição, tá? Joyce, sabe dizer qual dia que eu vou estar em Papanduva? Me chama no WhatsApp, tá? Que eu tô fechando a minha agenda agora e eu consigo te dizer mais ou menos o dia e o horário que eu vou ter uma folguinha aí pra gente conversar, tá? Deixo essa tarefa de casa aí contigo para você me chamar no WhatsApp pra gente conversar. A Débora, super concordo com você. André Giga Ruscher, muito enxutas. O André, né? André que trabalhou comigo na Secretaria de Turismo de São Bento. Enxutíssimas, né, André? A gente sabe o que era fazer muito que a gente fazia com pouca gente, né? É isso aí. Você tem alguma sugestão de município com referência de políticas públicas de turismo e cidades que fazem um trabalho efetivo de marketing? Olha, gente, agora de pronto, assim, eu não consigo... Se tem alguém que diga assim, eu tenho uma referência, coloca aqui, tá? Preciso pensar, preciso buscar agora, assim, porque de pronto precisa entender realmente qual é a questão da política pública do Contur, da política pública de outras situações também, tá? E o marketing, tá, gente? Aqui também tem uma situação um pouco parecida com a questão dos eventos, tá? Tem cidades, tem trade turístico, né? Tem empresariado que deposita em cima da prefeitura toda a responsabilidade de divulgação do território. Isso também tá errado, tá? Por quê? Quando eu fui gestora pública, eu participei de várias feiras de turismo, né? Então, WTM, a BAV, aqui em Santa Catarina tem a BNT Mercosul, enfim, né? Vocês sabem aí que tem várias feiras de turismo, inclusive as internacionais também, né? E aí, eu tinha recém entrado na prefeitura, né? Vinha da área empresarial, formada em turismo, e fui para uma feira. E aí eu cheguei nessa feira com vários folders, flyers, né? Sabe aquelas sacolas com um monte de material dentro? E a gente distribuía, né? Panfletava. Aí chegou uma agente de viagens para mim e disse assim, Luísa, eu agradeço a sacola, mas eu não vou aceitar porque esse material eu vou jogar fora. O que eu preciso realmente do teu município, da tua região, é um catálogo de roteiros. Eu preciso saber qual é a precificação, qual é a tarifa do hotel. Eu preciso saber qual que é um atrativo turístico, quanto que ele cobra. Como é que eu faço para levar um grupo de clientes para o teu território? E aí aquilo me marcou tanto que eu pensei, puxa vida, mas eu não tenho um catálogo de roteiros, eu não tenho preço do hotel. Até porque eu, como gestora pública, não posso dizer assim, olha Maria de Fátima, você vai para esse hotel e não vai para aquele. Eu, como gestora pública, não posso fazer isso. O que eu posso dizer, olha, entra nesse site e aqui estão
todos os hotéis que têm Cadastur. Aqui estão todos os restaurantes que têm Cadastur e você pode entrar em contato diretamente com eles. Isso é uma resposta. Outra resposta, né, que a pessoa pode me dar. Tá, mas quantos hotéis tem listados no Cadastur? Ah, tem uns 20, 30. Eu não vou entrar em contato com cada um deles. Eu preciso de coisa pronta. E eu, como gestora pública, gente, eu não posso vender, eu não posso negociar. Eu não sou B2B, eu sou governamental. E aí, essa questão do marketing, da divulgação, da promoção, ela precisa ser trabalhada em conjunto. O município, ele pode ter um vídeo institucional do território. Mas quando a pessoa assiste esse vídeo e dá aquele desejo de ir para o território, ela vai dormir aonde? Ela vai comer aonde? Ela vai visitar o quê? Ela vai comprar o quê? Ela vai ser guiada por quem? Pelo privado. E cadê o privado? Que não está nas feiras? Cadê o privado? Que não tem minimamente um Instagram? Que não tem minimamente um site? Que você manda uma mensagem no WhatsApp que demora 3 dias para te responder. Cadê esse privado, gente? Aí, o município, como gestão pública, faz o seu dever de casa, divulga o território, e aí quando a pessoa, com aquele desejo de visitar o destino, não acha informação. Porque o privado não fez o trabalho de casa dele. Porque ele acha que é função do secretário de turismo pegar o turista pela mão e deixar lá na porta dele. Não, gente, não é assim que funciona. Tá? Então, a questão do trabalho efetivo de marketing é um trabalho em conjunto. É um trabalho onde o governamental vai fazer o trabalho dele, mas o trade turístico, o privado, também precisa entender, gente, que se ficar dependendo só da prefeitura, você vai fechar as portas. Porque a prefeitura não tem obrigação de trazer o turista para dentro do teu empreendimento. Ela vai trazer o turista para o território. E esse turista vai escolher ficar no teu hotel e não no do vizinho como? Por uma intervenção divina? Não. Pelo que você oferece. Aonde? Nas redes sociais, nas ferramentas, no boca a boca, na indicação. Né? Então, o empresariado também precisa entender que ele tem um trabalho árduo por trás disso. Guia Manezinho, oi Luísa, voltando aos poucos às redes, bom te reencontrar. Parabéns pela tua consistência e coragem para apontar mazelas e caminhos. Obrigada, meu amigo, que bom que você está voltando. Importante pausas, né? São necessárias, a gente sabe. Quando a gente tem muito amor pelo nosso trabalho, a gente se envolve tanto que às vezes, né, fica passando aí algumas situações de saúde e é importantíssimo repensar. Mas que bom que você está voltando, obrigada, né? A gente sempre tem que ter muita coragem para trazer algumas situações, mas é a realidade, né? É a realidade, se a gente não falar sobre isso, quem é que vai falar, né? Ficar passando panos quentes não adianta. Eu não consigo trabalhar dessa forma, né? Eu gosto de apontar o problema e trazer 2, 3 soluções já. E no conjunto, na governança, a gente entrar em consenso e saber o que a gente vai colocar em prática, né, gente? Que mais que temos aqui? Letícia, boa noite. Explique melhor o terceiro setor. Gente, o terceiro setor são as associações sem fins lucrativos, tá? ONGs, né? Então, por exemplo, nós podemos ter a Associação dos Guias de Turismo, a Associação do Turismo Rural, a Associação Empresarial, é uma associação sem fins lucrativos, o terceiro setor, tá? Então, o terceiro setor é aquele coletivo que representa um segmento. Então, se você tem hoje no teu município uma associação de turismo rural, é ela que você vai convidar para ter uma cadeira no Contur. Porque é essa pessoa que representa essa associação que vai ser a ponte entre a associação e o Contur. É essa pessoa que vai dizer assim, olha, precisamos fazer o plano de trabalho do Contur e não podemos esquecer que nós temos roteiros rurais, que nós precisamos investir nas estradas, que nós precisamos ver que lá naquela localidade
a antena de internet está muito ruim. E nós temos muitas reclamações dos turistas que se perdem lá, porque não tem sinalização e não tem sinal de GPS, né? Então, a representatividade do coletivo, gente, é o terceiro setor, tá? Então, vejam quais são as associações que têm ligação com o turismo. Ah, Luísa, nós não temos uma associação de turismo rural, mas nós temos uma associação de agricultores. Perfeito. Então, chama eles, né? Ah, a gente não tem uma associação de guia, mas a gente tem uma associação do bairro que trabalha com turismo de base comunitária. Chama a associação de bairro, tá? Então, essa é a questão, a ligação do terceiro setor, que é importantíssima, tá, gente? O Contur tem apresentado projetos, ideias, mas as coisas não fluem. Tem profissionais dentro da secretaria que não executam suas obrigações e o gestor não toma atitude em relação a isso. Bem-vinda à realidade do setor público. Gente, fazer o quê? Né? É isso. Como que a gente pode achar alternativas para isso, né? Eu não gosto, como eu falei no início da live, de colocar as pessoas contra a parede. Eu sempre gosto primeiro de conversar, de entender, né, de articular. Então, eu sempre digo, a questão partidária, ela precisa ser entendida, gente. Existe toda uma arquitetura por trás, né, dos partidos políticos. Então, coligação, vereador da base, vereador que é da oposição, sabe? Então, assim, identifique as pessoas. Identifique quem é a pessoa que o prefeito ouve. Identifique quem é a pessoa que não faz funcionar os negócios. Eu, quando entrei na Secretaria de Turismo, gente, como eu falei no início também, eu fui em todas as secretarias me apresentar, fui falar sobre turismo, fui deixar as portas abertas, assim, ó, na maior da amizade. Teve secretário que eu virei as costas e nunca nos 4 anos me procurou, que não respondia os meus e-mails. Mas existia uma outra pessoa que esse secretário ouvia. Então eu fui para essa outra pessoa. Que pode ser um chefe de gabinete, que pode ser um outro secretário, que pode ser uma pessoa que nem está com cargo dentro da prefeitura, mas que é aquela pessoa líder do partido que fala ali como é que as coisas precisam acontecer. Então, gente, além de trabalhar a gestão de turismo, além da gente entender tudo isso, né, a prática, a teoria do trabalho direto do turismo, nós precisamos entender de articulação. E eu não estou falando aqui, gente, de jeitinho brasileiro, eu não estou falando aqui de corrupção, eu não estou falando disso. Eu estou falando de articulação, de você identificar as pessoas, identificar os nós, identificar o fluxo. É assim que a gente dá vazão às coisas, tá? Eu não estou falando de jeitinho nenhum, eu estou falando de fazer tudo dentro da lei, mas identificando as pessoas. Porque às vezes você está insistindo numa pessoa e que realmente ela não vai dar fluxo, dar vazão à tua situação. Mas procura outra pessoa, tá? Ah, mas daí eu vou passar por cima do fulano que não sei o quê. Se as coisas vão funcionar passando por cima, por que não? Né? Então, qual é o objetivo principal? Desenvolver o território no turismo. Se as coisas no meio não estão funcionando, a gente tem que achar algumas ferramentas. A gente tem que achar as pessoas certas para articular, né? E às vezes é assim, gente, dá uma volta gigantesca até achar a pessoa para conseguir. Seria muito mais fácil ir reto? Com certeza. Mas se reto não está dando certo, vamos pegar uma transversal então, né? Convido você para conhecer o Jardim Botânico das Frutas Raras em Campina do Monte Alegre, São Paulo. Olha só, gente, que específico isso. Jardim Botânico das Frutas Raras. Muito legal, Muniz. Vou pesquisar ali, vou dar um Google para ver o que aparece. Muito legal isso, hein? O conselho pode intervir e pedir para tal funcionário execute tal obrigação? Não, Ju. Não, isso não compete. Né? Isso daí só quem vai obrigar. E nem é assim, né? Nem é quem vai obrigar, né? Porque não tem como obrigar a pessoa a fazer alguma coisa, né? E
situação, já que a gente entrou nessa alçada, né, gente? Eu sempre digo assim também, cuidado quando vocês colocam todo mundo na vala comum, tá? Dizer que nenhum funcionário público presta, que todo político é corrupto, cuidado, cuidado, porque inclusive na minha própria família eu tinha pessoas que diziam que servidor público não presta, que servidor público não trabalha, que só tá ali encostado, que, sabe? E eu era uma servidora pública. Então, ouvir isso dentro da minha própria família não era legal. E eu não era encostada, eu não estava ali como cabide eleitoral, eu estava ali como técnica trabalhando. E entreguei muito, tá? Conheço políticos honestos. Então, cuidem quando vocês vão colocar todo mundo na vala comum. Porque a maioria... Não, mas existem as exceções, tá? Então, essa questão do conselho intervir e pedir para o tal funcionário ser obrigado a fazer aquilo, não. Tá? Não é por esse caminho que as coisas funcionam. Falei antes, né? Tem que achar as pessoas, tem que achar o fluxo, talvez tem que articular um pouco melhor. Mas o conselho... O que vai acontecer se o conselho fizer isso? Piorar a situação. Tá? Só vai piorar a situação. Então, eu não iria por esse caminho, tá? Eu iria por outros, mais amigáveis um pouco, tá? A Thelma, proteção de patrimônio cultural e natural, crescimento e desenvolvimento econômico, respeito das comunidades locais, regionalização e integração das cidades vinculadas a uma IGR. Acredito que isso, Thelma, seja a perspectiva da gestão pública para o turismo, né? Se eu estiver enganada, me corrija, mas estou pegando só agora aqui aqui, ó. Também outra perspectiva do público são as melhorias de infraestrutura, de acesso, de segurança, melhorias de transporte. Isso é. Essa é a perspectiva do gestor público para o turismo, tá? Boa noite. Respondendo a sua pergunta, o gestor público precisa ter as duas visões, a do turista e a do empreendedor. Mas só isso não basta, precisa estabelecer um modelo de gestão conjunto e envolvente. Tem muito gestor público, gente, que nunca empreendeu na vida, tá? Que teve o seu salário garantido ali ou no último dia do mês, porque é funcionário público, ou até o quinto dia, quinto dia útil do outro mês, porque é CLT, né? E só quem empreende sabe o que é, tá? Então, quando eu pego gestores públicos, né, que não dão muita importância para o empresariado, que muitas vezes não entendem, né, e fazem, assim, chacota, eu digo, olha, que bom que o teu salário está garantido todo final do mês, porque o do empreendedor não tá, né? O prolabore do empreendedor muitas vezes só tem o papel do contador ali, mas a transferência bancária não existe, né? Então, a gente sempre tem que ter respeito às pessoas, respeito ao tempo das pessoas, né? Então, isso eu acho que é o que move realmente o nosso território. Olha que interessante, é exatamente o que eu digo, não adianta encher sacola de folder, isso vira lixo. Sim, Joyce, né? Você tem agência de viagens, você sabe o que é intermediar tudo isso, né? E você receber realmente algo com que você consiga trabalhar, com que você depois da viagem para feira, você sente no teu escritório, na tua agência e consiga dar vazão a isso. Ah, que interessante isso aqui, um roteiro disso, um roteiro daquilo, né? Você consiga fazer os teus negócios, é o que o pessoal quer. As operadoras e as agências, gente, elas não querem panfleto. Elas querem roteiros, elas querem coisas prontas, tá? Ah, Luísa, mas eu não posso precificar. Mas não é precificar ali, até porque esse preço pode ter alteração. Mas você dizer minimamente para a pessoa, olha, você chega por esse aeroporto, você chega por essa rodoviária, você chega de carro por isso, você pode dormir aqui, você pode comer ali. Então é isso. O turista, gente, ele não mora na cidade. Ele não sabe como que funciona a logística, ele não sabe como que é transitar dentro da cidade. Tá? Então, quanto mais informação tiver, melhor vai ser. Cadê o privado? Guia Manezinho, né? Rodrigo, tá aqui, é que a live de hoje era pro Contour, né? Mas falar de Contour e não falar de tudo isso que eu tô falando também não tem sentido, né? Mas eu acredito que tem bastante gente do privado aqui, né?
Oi, Clóvis, presidente Nereu Santa Catarina, né? Acolhida na colônia, ó, tem privado aqui, ó. Tem o pessoal da acolhida na colônia aí do agroturismo presente. Infelizmente, muitos empreendimentos querem que o setor público faça tudo. Cada um tem seu papel, todos precisam trabalhar em conjunto para o turismo acontecer. Com certeza, gente. Turismo não funciona sozinho, tá? Tem que ser todo mundo aí. Gente, indo para os encaminhamentos finais, tá? Obrigada pela visão do marketing pessoal, que muitos municípios vocês acham que fazem boa divulgação da região. Gosto de pegar ideias e aprender com quem faz bem. Já vou até dar uma tarefa de casa para vocês, gente. Essa live vai ficar gravada, daqui a pouco, né? Já vai subir aqui para o Instagram para ficar no repositório. Quem está assistindo a live agora, comenta lá as boas práticas de vocês, até para ajudar aqui quem precisa de um município com políticas públicas que funciona, né? Um bom case aí de divulgação, enfim. Vamos compartilhar essas boas práticas, tá? O que mais que temos aqui? Café Colonial Fundo da Grota, Sítio Minoso de Jupiá. Quando vir para a região, chega a tomar um café. Com certeza, vou deixar anotado aqui já. Jupiá é... Que região? É São Paulo, gente? Qual que é o estado de Jupiá? Eu sou turista, gente, eu não conheço todos os municípios. Me ajudem aqui, ó. Brotas aqui, Turismo de Aventuras e Natureza. Muito bom. Pousadeiro de Morungaba, São Paulo. Aqui é privado. Que bom, gente. Que bom, tá? Espero que realmente essa live tenha ajudado vocês. Volto a dizer. Ó, Jupiá, Santa Catarina. Muito bom. Já estamos mais perto. Volto a convidar vocês para clicar aqui na comunidade de gestão de turismo 360, entrar no nosso grupo do WhatsApp, que é mediado. Clicando lá na descrição do grupo, vocês vão ter acesso a um ferramental que tem lá o plano de trabalho do Contour. E convidar vocês também para adquirir o e-book, como tivemos aqui alguns depoimentos, né? Que ele é muito bom e ajuda o pessoal aí a tirar esses conselhos, né? Dessa água morna, dessa coisa toda e fazer com que esses conselhos realmente funcionem, tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. 35 pessoas, chegamos a 42, muito bom, tá? Essa live fica gravada e assim que eu conseguir dentro da minha agenda de visitas também, de viagens, a gente volta a conversar, tá bom? O meu direct tá aberto para vocês e a gente vai conversando. Ótimo restinho de segunda-feira para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.